agora valendo. Vamos lá, gente. Diga. Certo, tranquilo. Pronto. Tranquilo, Amélia, tranquilo. Ok. Vamos lá, gente. Vamos começar então, ó. É, Já estou compartilhando. Aliás, antes de eu compartilhar aqui o, a apostila, né, que vocês receberam, e quem faltou à última aula, eu mandei esse PDF aí no grupo, né? Deixa eu compartilhar uma outra coisa que já tem a ver com essa primeira questão aqui. Vocês vão se lembrar dessa telinha que eu compartilhei ela algumas vezes nas nossas aulas. Ó, gente, aqui a gente tem o verbo listen no presente. E esse esqueminha aqui vocês vão aplicar para 99% dos verbos no presente. Então, eu coloquei aqui para vocês visualizarem bem mesmo onde é que acontecem as mudanças. Ó. I listen, you listen, he listens, she listens, it listens. We listen, you listen, they listen. O que é que eu estou falando? Eu ouço, você ouve, ele ouve, ela ouve, ele ou ela ouve, nós ouvimos, vocês ouvem, eles ou elas ouvem. A única mudança que acontece é o S na terceira pessoa. Ah, esse S é do plural? Não se engane, viu, gente? Pelo contrário, o plural está aqui embaixo, né? Um erro muito comum é o aluno achar que o S é plural, mas não é. O plural é we, you, they. Esse S em verbos, no presente, ele é para as terceiras pessoas do singular. Então, é a regra geral para a grande maioria dos verbos, 99%. Né? Quem é que está nesse 1% aí? A gente já viu alguns verbos que estão nesse 1%, que é o verbo to be e o verbo can, que lembra que eu falei para vocês quando a gente viu o verbo can, que ele nunca muda, né? Mas aí, né, para 99% dos verbos vai funcionar dessa forma. Se for na negativa, frases negativas eu vou usar don't ou doesn't, né? I don't listen, you don't listen, he doesn't listen, she doesn't listen, it doesn't listen. We don't listen, you don't listen, they don't listen. E cadê o S aqui? Não tem mais S para ninguém. Então só don't e doesn't, né? O doesn't é que vai ficar no lugar do S, né? Que ficou aqui nas frases afirmativas. E o don't e doesn't são os nãos. Traduzam essas duas palavras, gente, simplesmente como não. Mantenha isso simples. Eu não ouço. I don't listen. Ele não ouve. He doesn't listen. Eu posso fazer essa frase aqui com not, ou fazer com no, tipo I no listen, I not listen. De jeito nenhum, viu, gente? Não façam isso não. Porque em inglês a gente tem vários nãos específicos para cada tempo verbal. Para o presente, a gente vai usar sempre esses dois nãos. Quando a gente estudar o passado, a gente vai ver um outro não. Já apareceu algumas vezes assim, esporádicas, né, que é o didn't, mas ao passo que a gente for estudando outros tempos verbais, outros tipos de não em inglês vão aparecendo. Para a gente agora, para o presente, vamos usar don't e doesn't. E nas perguntas, lembre que não é só botar interrogação. Né? Nas perguntas vocês vão adicionar uma palavra que não existe em português, que é o do ou das como auxiliar do presente. Então veja, ó, eu ouço, você ouve, ele ouve. Vai ficar do I listen, do you listen, does he listen, does she listen, does it listen, do we listen, do you listen, do they listen. E cadê o S? Não tem mais, né? O verbo fica sempre o mesmo, e aí vocês vão usar das justamente no lugar onde estava o S antes, né? Para he, she, it, para as terceiras pessoas do singular, beleza? Gente, querem perguntar alguma coisa? Se quiserem perguntar, liga o microfone ou digita aí no chat, podem interromper à vontade, viu?
Vou mostrar, eu falei 99% dos verbos. Vou mostrar alguns desses 99% que a gente já viu, inclusive, nas nossas aulas, né? Ó, o verbo go, aí a gente vai ver outra regrinha, né? Aqueles verbos que terminam com a letra O, se adiciona ES, né? Vou mostrar os que adicionam ES aqui, né? Mas continua aquela mesma lógica, ó. Aqui para frases afirmativas, ó, negativas, interrogative. Vamos ver mais outro verbo. O verbo do, aí atenção que do também é verbo, que é o verbo fazer. A gente inclusive viu agora nessa última lição 3 verbos para esportes, né? Play, go e do, que é o verbo fazer. Então ele pode aparecer como auxiliar, né, aqui da pergunta. Ó. Ele pode aparecer, aqui tem um erro, gente. Ó, na verdade era para ser go, tô falando do verbo go aqui. Certo? Mas aí quando for o verbo do, não tem problema nenhum aparecer do e do na mesma frase. Doesn't do, don't do, não tem problema nenhum, porque é a mesma palavra com duas funções diferentes, né? Lembra que uma das primeiras perguntas que a gente aprendeu lá na frente, para saber a profissão, né? Eu pergunto, o que você faz? What do you do? Se eu quiser perguntar o que ela faz, what does she do? Não tem nenhum problema essa repetição, é totalmente normal essa repetição em inglês. E aqueles verbos que terminam com som sibilante, né, eu adiciono ES, né, tipo watch, que é assistir. Né? I watch, you watch, he watches, she watches, it watches, e etc. E a lógica se mantém a mesma. Tá? Ok, gente, então, tirando isso do caminho, vamos lá para nossa revisão. Ok. Então, primeira questão aqui vai ser, ó, Bob always drinks tea in the morning. Aí não. Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar visível. Não vão se deixar atrapalhar pelo, pelo always, que está interrompendo aqui a frase, né? O verbo continua relacionado a Bob. E Bob é um nome no masculino, é a mesma coisa que he. Então, se eu falo he drinks, então tem que falar Bob drinks, né? Sempre que tiver um nome de pessoa, lembre que nome de pessoa é a mesma coisa que he ou she. Só mudar aqui essa. Então, drinks. Aí. What does she like? What does she like? Do que ela gosta? Então, ó, dizer o das e o verbo volta, eu não uso mais o S, mesmo sendo she, porque está na interrogativa, né? Aí depois, my sister doesn't play tennis. They often visit their grandparents at the weekends. Aqui eu estou usando visit sem mudar, né? Porque é they, o sujeito. Para they, que é plural, ó, no plural, não estou usando S. We sometimes go to my grandparents' farm. Então, nós às vezes vamos para a fazenda dos meus avós. De novo, aqui está no plural, né? We, nós. Where, e agora, gente? Veja, não tem nenhum pronome aqui. Não tem I, não tem you, não tem he, não tem she. Então você vai entender qual é o sujeito da frase e ver qual é o equivalente a ele, né? Então, cuidado para não olhar para o your, né, e já ir nas carreiras. Para you eu falo do you, e já colocar do your. Você pode acertar ou não, né? Porque você não vai olhar só para o your, você vai olhar para a próxima palavra, né? Your parents. Your parents é seus pais. Seus pais é equivalente a they, que é eles. Aí beleza, vai ser do.
né? Where do your parents come from? Então vai ter uma questão na prova que é justamente disso, né? Sobre o simple present. Tá mais fácil do que tá aqui na review. Eu já vi a prova aqui. Vão ter mais frases afirmativas. É mais prestar atenção em quem é o sujeito da frase para ver se vocês vão colocar o verbo com S ou o verbo sem S, né? Do you want to go home? Você quer ir para casa? I don't watch television after school. Eu não assisto televisão depois da escola. We usually don't watch the news. Nós geralmente não assistimos às notícias. E aqui, Esther e Lúcia. E aí, vai ser go ou goes? Aqui vai ser go, porque estamos duas pessoas, né? Se fosse uma pessoa só, né? Se fosse só Lúcia, seria Lúcia goes, porque Lúcia é she. Se fosse só Esther, Esther goes também. Mas não é uma pessoa só. Então é equivalente a they. E para they a gente não adiciona S no verbo. Ok? Tranquilo aí, gente? Alguma pergunta? Vou seguindo, viu? Se estiver indo muito rápido, digo aí, viu, gente? Ok, vamos ver esses diálogos agora. Mesma coisa da anterior. Who does Sally visit in Spain? Quem Sally visita na Espanha? She visits her aunt and uncle. Então veja, gente, ó, eu estou dando aqui só o verbo visit, mas aí o que, é que vocês vão colocar? A estrutura inteira do Simple Present. Tem aluno que se confunde porque, tem um verbo aqui, mas por que tem dois traços? Né? Gente, sempre vai ter dois traços quando forem perguntas, porque na pergunta você tem que adicionar o do ou das, né? Nunca, não vai ter dois traços quando for um verbo só na afirmativa, né? Ou na negativa. Na negativa talvez uma linha mais longa, né? Para colocar o don't ou doesn't. Aí agora aqui no próximo diálogo, ó. Does Tom go to school by bus? No, he doesn't. He goes to school on foot. A mesma coisa que a anterior. A diferença é que aqui o sujeito é equivalente a he, né? E na anterior o sujeito era equivalente a she. Mas o verbo e o auxiliar se comportam do mesmo jeito. What does she watch on TV? O que é que ela assiste na TV? Aí, ó, she watches the news, but she... Aí, atenção, esse not está aqui para quê? Ele só está te dando uma dica. Faça essa frase na negativa correta. Então, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo em provas é repetir o not. Nunca façam isso, gente. Esse not está ali só dizendo, ó, use a negativa. Qual é a negativa que a gente está estudando agora para o presente? Quais são os dois nãos que a gente está estudando? Don't ou doesn't. Então, é um desses dois que vocês vão usar. But she doesn't watch soap operas. Aqui nesse próximo diálogo. Do they go swimming? Yes, they do. Tem um errinho aqui. Não era they enjoy a lot swimming. Seria they enjoy swimming a lot. Isso aqui era para estar no final da frase, mas tudo bem. O principal aqui... Diga, pode falar, Gleide. Uhum. Sim, pode deixar, Gleide. Daqui a pouquinho, já já a gente chega na questão que tem, aí eu falo melhor. Mas aqui já posso adiantar um detalhe, porque ó, isso aqui é um dos verbos que a gente acabou de ver para esportes, né? E a gente está usando go aqui para swimming. Dá para traduzir os dois juntos como praticar natação. Não é necessariamente ir nadar, né? Aqui eles se transformam em novas expressões. E eu estou usando go porque swimming termina com ing, ó. É aquela tendência, né? Os esportes todos que a gente viu que terminam com ing, a gente usa o verbo go, né? Para todos esses esportes.
Aí aqui agora, ó. When. Beleza, vou seguindo, viu, gente? É, essas palavras aqui vêm aparecendo durante, desde o início, né? Desde a primeira aula que pelo menos uma dessas palavras aparece. Essa aqui é bom que vocês tenham bem fixas e aí às vezes precisa de uma repetição intensa até memorizar bem quem é quem, porque elas têm esse início parecido, várias começam com WH e tal. E são palavras que não dá pra gente se visualizar claramente, não é como os sports, né? Tipo, eu mostro sei lá, a palavra, fala a palavra soccer e vocês imaginam na hora alguém jogando futebol, né? Mas eu falo where, é difícil de imaginar alguma coisa concreta, então essas palavras são mais abstratas, né? Mas vamos ver a tradução de cada uma. Where é onde, what, o que e qual. Essa é a primeira palavra que a gente aprende na vida em inglês, porque uma das primeiras coisas, não sei se é com vocês, aconteceu com vocês isso, mas para a maioria das pessoas a primeira coisa que aprende em inglês é a pergunta What's your name? Então aproveite essas coisas que estão muito enraizadas já na cabeça de vocês para separar agora os elementos que tem ali dentro. Tipo what. Você nunca vai esquecer que o what é qual é seu nome, né? Então, associa logo para o significado de what. Mas não é só qual. É o que e qual. Who, quem. When, quando. How. Só lembrar também de outra pergunta que eu faço toda a aula. How are you? Como vai você? O how sozinho significa como, né? Why, por quê, para perguntas. Aí se vocês confundirem, os dois tem dois porquês em inglês só, né? Não tem quatro que nem em português. Tem why para pergunta e because para resposta. Se bater aquela dúvida, tipo, não sei se é para pergunta ou resposta, é só você lembrar que o why, que é o para pergunta, ele tem a mesma coisa em comum com todas as outras palavras aqui relacionadas a perguntas. Começa com WH também, né? Whose é de quem. How often? Ó, já não é how sozinho. Lembre que how sozinho é uma coisa, how combinado com outra palavra já vira outra expressão. How often é com que frequência. Which, aqui é o primo do what, é o que e qual também, só que ele é para quando você tem opções limitadas, um grupo de opções. E os últimos que a gente viu, as últimas combinações aí, how many, que é quantos, sempre plural, e how much, que é quanto, sempre no singular. Deixa eu desafiar vocês aí, gente. Vão me dizendo aí, o que é que vocês colocariam aqui na primeira? Qual palavra? Whose, vão dizendo aí. Depois. What, where. Peraí que meu computador travou aqui. Ele nunca trava, mas quando liga esse monte de coisa. Who, ok. Why. Então, quando eu respondi essa revisão, geralmente quando eu uso who, eu incluo está esperando, entraria uma palavra a mais. Ou se eu quisesse perguntar o que você está esperando, também entraria a preposição for na pergunta. What are you waiting for? Como não tem, aí o melhor mesmo é o why. Why are you waiting here? Por que você está esperando aqui? Ok, a próxima. Next. How. Next. How many. Next. E aí? Diga, Glide. Então, diga, qual? Caberia também. Aí, which books estaria certo? Eu aceitaria na prova. Fez sentido, eu aceito. Só que entendo os dois sentidos diferentes, né? Se eu perguntar how many books do you have at home, eu estou perguntando o que mesmo? Quantos livros, exatamente, Jojo. E se eu perguntar which books do you have at home?
Que livros, é. E esse que livros, ou quais dos livros, na verdade, é bem específico. Eu estaria perguntando quais desses livros você tem em casa. Porque lembra que o which é aquele o que é igual para um grupo limitado, né? Isso, só que é qual para um grupo limitado. Tipo, eu estou mostrando aqui cinco. Aí eu pergunto, which books do you have at home? Qual desses aqui, né? É, isso, é de um grupo limitado. Ou eu mostro, ou a gente acabou de falar, sei lá, de uns cinco livros diferentes, ou de uma coleção de livros, eu perguntaria which books do you have at home dessa lista que a gente mencionou agora. Né? Não é abrangente como o what. O what é, se eu perguntasse com o what, aí seria qualquer livro, quais os livros você tem em casa, independente de grupos, né, de livros, sei lá. Aí aqui a próxima, essa com time. Deixa eu ver quem acertou aí. Então, não é o what. Qual? Qual foi? Qual é? Peraí. Alguém falou em português certo, mas em inglês qual é? Bateram na trave aí, na trave. How many foi um chute na trave. How much? How much? Por que não pode ser how many? Lembra que eu falei logo no início da aula. How many é quantos, né? Então a palavra depois de how many tem que estar no plural de qualquer jeito. Ó, how many books? Hum? Por que não what? Porque ela vai soar. é, Ela não. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Porque não é o pronome mais adequado mesmo com relação ao significado, Gleide. Porque, veja, em português se eu falar assim, ó, que horas você tem para me ajudar? Essa frase em português, pense bem aí, que horas você tem para me ajudar? Essa frase está meio quebrada, dá para você entender, mas não está bem precisa com relação ao significado que eu estou tentando colocar, o que eu estou tentando expressar. Eu poderia perguntar, por exemplo, quantas horas você tem para me ajudar? Quanto tempo você tem para me ajudar? Ou que horas você pode me ajudar? Perceberam a diferença? Se eu colocar um what aqui, vai ficar assim: que horas você tem para me ajudar? Então não bate direito com o início, né? Aí a melhor mesmo é how much, porque aí fica quanto tempo você tem para me ajudar, né? Lembra que what time é a expressão que horas, né? Não é que tempo, não, nem quanto tempo. Agora, how much time já vira quanto tempo. E time, nesse caso aqui, é um substantivo uncountable. Então dá essa ideia mesmo de quanto, né? Aqui. Por isso que é a melhor resposta. E essa próxima do movies? Do you go to the movies? How often? How often? When encaixa também. Where não. Where não. When sim. When sim. Porque when do you go to the movies seria quando você vai ao cinema. How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema. Where do you go to the movies não encaixa, porque fica onde. When encaixa. When encaixa. Que é quando. Então encaixa o where, aqui o where, e esse outro, how often. É. E a última aí, agora sim é which, porque ó. E eu não estou perguntando qual é o mais rápido do mundo com todas as opções que existem. Estou perguntando a Ferrari ou Porsche? Entre esses, aí o which é o melhor. Ok? Ó, vamos fazer o seguinte, deixa o microfone aí no mudo, todo mundo, no mudo. Vão repetindo junto comigo, tá? Vou passar as pronúncias das frases todas. Todo mundo mutou aí? Mutou, né? Ok. Whose book is this? What is your name?
Where are you from? When is your birthday? Who is your best friend? Daniel or Andre? Why are you waiting here? How do you go to school? By car or by bus? How many books do you have at home? How much time do you have to help me? How often do you go to the movies? Which car is the fastest? Ferrari or Porsche? Deixa eu ver se veio algum adolescente aqui para essa aula de hoje, porque isso aqui é o terror dos adolescentes que não sabem mais ler hora de ponteiro. Não, não veio nenhum adolescente, que vergonha, né? Não, mas eu entendo. Eles terminaram a aula agora às 6 horas e tal. Vou ser compreensível. Eles vão ter a chance de assistir também gravada, né? Então, tudo bem. É, realmente, realmente. E é cansativo. Depois de um dia todo de aula, talvez o melhor horário para assistir essa aula gravada seja, sei lá, na manhã ou no sábado, né? Porque realmente e a gente acaba terminando muito tarde. Tá, mas vamos seguir. Tem uma questão dessa na prova, certo? Só que na prova aí não é relógio de ponteiro, é relógio digital. Mas enfim. Ok, what time is it? It's 5:15. Essa é a forma fácil de falar. 5, né? 5:15. Essa aqui. Só que eu posso falar ela de que forma? Os minutos que passou. É como se você falasse as horas ao contrário, né? Com os minutos primeiro, depois as horas. Os minutos está aqui, ó. A quarter quer dizer 15, né? Quer dizer 15. E past é que já passou, né? Então, toda vez que usar past é como se falasse as horas ao contrário, né? Uh, Here, what time is it? It's 6:30 or half past 6. Half significa metade, né? Ou meia. Então, 6:30 fica half past 6. De novo, como eu tinha falado antes, quando usar past, é como se você estivesse falando das horas ao contrário. Primeiro os minutos, que aqui nesse caso é half, que é meia hora, né? Depois o número relativo à hora, 6. What time is it? It's 8:20. 8:20, mas não tem tá aqui em lugar nenhum esse 8:20, né? Então seria 20 past 8. Aí, what time is it? It's 4:50, não, 3:50, né? 3:50. Não chegou no 4, que vai chegar ainda no 4, né? É 3:50. Então vai ser 10 to 4. Letter D. 10 to 4. What time is it? It's 12:05. Não tem essa opção. Vê se tem uma opção com past. Ao contrário, tem, ó. 5 past 12. What time is it? It's 11:45. Não tem, né? Mas tem, ó, a quarter to 12. Pensa sempre a quarter como 15, então 15 para as 12. Então é só lembrar que a preposição to significa para, que aí nesse caso é a mesma lógica do português, ó. 15 para as 12. A quarter to 12. Teacher, Yes. pode ir mais devagar um pouco, não? Posso. Oi? Não entendi, Gleide. Ah, não, então.
A quarter significa 15. Só isso, só isso. A quarter, na verdade, significa um quarto, que é um quarto de uma hora. Um quarto de 60 minutos, né? 60 dividido por 4, antes da hora fechada. Antes ou depois, né? Antes ou depois da hora fechada. Então, entendi o que você quer dizer. Exatamente, você vai usar a quarter to, a próxima hora, no caso. 15 para as 12, nesse caso aqui, ó. A quarter to 12. E pode usar como nesse caso aqui, na primeira, ó. Essa aqui, que seria 5:15, ó. 5:15. Aí eu falo a quarter past 5. Então, eu pensar no past sempre daquela forma de inverter o jeito de falar as horas. Você fala primeiro com os minutos, né? A quarter, que seria 15, passou das 5. Essa forma não existe em português, realmente é estranhona. Assim, gente, eu, sinceramente falando, não teria colocado isso na prova. Não teria nem colocado esse assunto nesse livro agora, mas tá aí, então vamos lidar com ele. Porque realmente isso não é útil para agora. Eu não considero útil para agora. Eu acho que é útil mesmo para agora é falar as horas da forma mais simples possível. É, é simples. Uhum. O 15 é a quarter. Eu acho que a dúvida dela, eu acho que eles estão com dúvida. Só um É, minutinho, acho que eles estão com diga. dúvida, porque é o seguinte, naquela primeira questão é a qual e first time, na Isso. primeira. Aham. Então, é um quarto, que é, no caso, 15, é a mesma coisa que um quarto. Um Isso. quarto passado da 5. Exatamente. Mas ele também pode ser um quarto para a próxima hora. Isso, Ele isso. pode ser 15 para 12 também. Então, não é um quarto, são 15. 15 para É. 15 passado. Então, é 15 que passou da 5 naquela primeira questão. E na segunda Isso. questão é 15 para 12. Isso mesmo. Isso mesmo, Willa. É só ficar ligado se é to ou se é past. Diga, Gleide. Não. Past é o passado, to é para. Agora quer dizer só 15. Agora é 15. 15. Passado, past. Futuro, to. Isso. Isso mesmo. Ele explicou direitinho aí. E aí? Gleide. Acho que Gleide não pegou ainda. Conseguiu? Pera, Vamos lá. vai lá, Alex. Você tá explicando melhor que eu. Vai lá. Agora. Agora só quer dizer 15. 15. Agora ou é um quarto ou é 15. É a mesma coisa. Então, para você se referenciar ao passado, você só bota o nome past, né? Ainda você vai para a primeira questão. Aqui. Agora, past 5. Então, é 15 para 5. Aqui. Passado das Passado 5. das 5. Ou seja, 5:15. 5 e 15, exatamente. Aí, quando você vai botar no futuro, é agora também, que é os mesmos 15. Só que aí você coloca a palavra to, quer dizer Isso. para. Então, é 15 para 12. Yes. 15 para qualquer coisa. Para 11, para 1, entendeu? No futuro. Eu entendi também. Thank you. É, Então, aí, gente, vamos usar isso para agora, mas se esquecer também depois, não encuquem com isso não, porque realmente vocês podem usar da forma simples também. Tá, mas continuando aqui. 7, what time is it? 7 o'clock. O'clock sempre uso para horas em ponto, terminada em 00, né? E aqui, a última, what time is it? It's half past 8. Poderia falar 8:30 ou half past 8. Ó, metade passou das 8. Ok? Seguimos? Mais fácil. Fazer uma colinha. Essa prova tá muito longa, né, Léo? Não, não, a prova tá muito fácil. Longa. Ela é comprida. Não, eu tô com a prova aqui do meu lado.
Ela tá bem. Eu posso mostrar assim, ó. E... Aí não vale. Ó, eu vou fazer que nem eu faço com meus. Eu sempre mostro a prova para meus alunos na escola, só que eu mostro bem pequenininho, assim, de longe. Assim. Ó, essa questão que vocês estão vendo aqui é a das horas, tá vendo? É relógios digitais aqui. Aí dá pra marcar, marca uma das opções. Tá fácil, gente. E dei uma estudada nisso aí, mas é só uma questão com 3 horários diferentes, só. Não tem mais que isso, não. A prova tá mais simples do que a revisão, vocês vão ver quando vocês fizerem. Mas estudem assim, se preparem como se tivesse difícil, que aí tira 10, né? Mas, good idea, Jojo. Eu reforço essa ideia. Não, dá pra curtir um forró também, então. Pra falar inglês, faz uma noite romântica em inglês. Ok, vamos para as prepositions agora. On, in e at. Ah, então. Vamos lá para não atrasar nossos coleguinhas. Let's meet. E aí? In ou não at? Diga aí pra mim. At. Para horários, eu uso at. Mas vamos nos encontrar às 6 horas, só para vocês irem entendendo aí, caso tenha alguma palavra nova aí. Então vamos nos encontrar, meet ou meet do Google Meet, que é se encontrar, né? At 6 o'clock, às 6 horas. My son was born in 2007. Então, para anos, sempre usem in. Tempos longos, in adora tempos longos, né? Então, meses, estações do ano e o ano em si, usem in. We met her. Esse aqui é um passado de meet, met. Nós encontramos com ela, mas o que importa é aqui, ó. Monday, dias da semana. A preposição que ama dias é on. Então, on Monday. On Monday, dias da semana. Se aparecer uma data completa com o dia, se for um feriado, é um dia. Então, botem on. On e dias, ó, are best friends. I go shopping. E aí? Aqui tem duas respostas, viu? Se for em British English, pode ser at ou on. On. Ou on. As duas estão certas, viu, gente? Eu aceito as duas. Tanto faz, pode botar uma só. Botou in ou botou on ou at, eu aceito para weekend. I watch TV. E agora? In the morning. In the morning. Aí, ó, atenção. Isso tem na prova, já vi que tem na prova. Essas 4 partes do dia, ó. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening e a última, a diferentona. At night. Ah, já dei a última. Então, ó. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Ok? My birthday is in. Yes. We get together. They. Então, qual é a preposition? Qual é a preposição que ama dias? On. Pode ser qualquer dia, seja o número do dia, a data completa, o feriado, ou a palavra day, ou a palavra day que está dentro de todos os dias da semana, ó. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sempre on. On Monday, on Tuesday. Teacher, Yes. eu confundi essa por causa das datas específicas. Sim.
Diga, diga. Ah, ah. no Natal, ele tá como et. Ah, certo. Datas específicas, né? Tá certo também, tá certo também. É inglês britânico, gente. Ó, né, esses dois casos aqui tem duas respostas. Eu não olhei pro at, ó. Mas as duas respostas eu aceito, viu? Então, at Christmas Day ou on Christmas Day. Que eu não vou aceitar é in, mas essas duas estão certas, tá? E esse, a letra G, my birthday is, eu botei o on, tá errado? Tá, Cedinho. nesse caso tá errado, porque, veja, se você dissesse o seu aniversário completo com o dia, por exemplo, sei lá, vamos dizer que seja hoje, June 12, aí seria on. Mencionou o dia, coloque on. Agora falou só o mês, aí in, ok? Hum. Não tem, não tem uma questão na prova para separar os countable e uncountable nouns dessa forma como está aqui. Mas tem como essa próxima questão. Então, a primeira ajuda na segunda aqui, mas não vai ter uma questão como essa especificamente assim na prova. Mas, de qualquer forma, vamos revisar aqui, ó. Countable nouns, desses todos que tem aqui, ó. Vamos passar a pronunciation de todos, depois eu mostro aqui quem está em cada categoria. Can you repeat with me? Pode deixar o microfone desligado só por enquanto. Water, sugar, banana, chocolate, sandwich, flour, orange, broccoli, juice, meat, tomato, butter, salt, yogurt, lemon, egg, potato. Então, vamos lá para os countable nouns, ó. Banana, sandwich, orange, tomato, lemon, egg, potato. Todos esses itens aqui têm uma coisa em comum. Dá para pegar na mão assim, ó, sem deixar escorrer, sem molhar a mão, sem escorrer entre os dedos e contar mesmo, de um por um. One banana, two bananas, one sandwich, two sandwiches. Agora vamos para os uncountable nouns. Ó, water, sugar, chocolate, flour, broccoli, juice, meat, butter, salt, yogurt. Às vezes o português ajuda, às vezes o português atrapalha nessa diferenciação aqui. Mas essas palavras todas aqui têm uma tendência, não todas, né? Mas várias delas não funcionariam o que eu falei desse lado de cá. Porque é water. Se eu botar na mão assim, ó, eu não seguro, escorre pelas mãos. Sugar são grãos, também escorre pelas mãos. Né? Então, grãos, líquidos, cremes, qualquer coisa parecida com grão, líquido ou creme é uncountable. O que quer dizer isso? São palavras que não têm plural e não têm singular. Então, eu não posso colocar nenhum número antes. Não posso colocar ela no plural e não posso colocar nenhum número antes. Nem o number one. Não posso falar one water. Se eu não posso falar one water, eu também não posso falar a water, né? Porque a e an são a mesma coisa que one, né? Então, para todos esses aqui, vale essa regra, né? Ó, para quem está se familiarizando com as palavras, tem algumas palavras novas aqui, talvez. Ó, água, açúcar, chocolate, farinha, brócolis, suco, carne. Aí, meat é uma palavra que nem bread, como eu tinha falado para vocês, que nem pasta. É uma palavra para carnes em geral. Né? Bread é uma palavra para pães em geral. Pasta é uma palavra para massas em geral, não é uma específica. Então, essas palavras que servem para várias coisas em geral são sempre uncountable. Né? Ó, butter, manteiga, salt, sal, grãos, né? E iogurte. Broccoli, tem uma coisa também dos vegetais. Quando a gente falou de alface, né? Lettuce, esses vegetais de folha, né? Muitas vezes se encaixam como uncountable, tá? Sim, teacher, mas eu já vi sendo usado como countable. Já vi gente falando one water, já vi gente falando a chocolate. Tá errado? Não tá errado. A gente tá vendo esse conceito a princípio para ganhar uma noção boa do que é countable e uncountable, mas
essas palavras elas podem aparecer em contextos onde significados se transformam. Futuramente, sim, caso vocês precisem realmente ter certeza se uma palavra é countable ou uncountable, aí sigam aquela dica que eu tinha dado na aula um tempinho atrás, que é olhar no dicionário online, no Longman, ou no Oxford, tal. Se vocês digitarem a palavra lá, ela vai mostrar se ela é countable ou uncountable, né? Tem lá a primeira coisa, tem logo depois da definição. Mas não vamos perder muito tempo com isso, porque não vai cair na prova de vocês essa diferenciação. O que vai cair, não pelo menos assim, né? Tipo, colocar dentro das colunas. Vocês vão ver na frase, no contexto, como está aqui, ó. So, fill in the gaps with some, any, a, and, how many, how much. Então vamos de um por um. Né? Vamos primeiro falar de some e any. Some e any tem alguns significados, não vou dizer vários não, alguns. Primeiro, o primeiro que vocês podem gravar. Léo, licença. Pode falar, mãe. O microfone aberto. Gente, deixa o microfone fechado aí. Alguém tá com o microfone aberto, tá causando algum ruído aí. Deixa fechado e aí quando vocês quiserem perguntar, vocês fecham. É o de Jojo. Jojo, você fecha o seu microfone, por favor, só por enquanto. Quando precisar. Aí, thank you. Ok, good. Então, some e any, vamos traduzir ele sempre como alguns, né? Algum ou alguns. N pode ter o significado de nenhum, a depender da frase, né? Agora, o importante é vocês perceberem o seguinte, já sacaram que some e any é alguns, né? Vamos falar de countable e uncountable nouns. Some e any eu vou usar para duas situações com relação ao countable nouns. Se for um desses countable nouns, tem que aparecer no plural. Ó, Davi chegou. Hi, Davi, good evening. Então, voltando. Se aparecer um countable noun desses aqui, tem que ser plural. Então, eu vou falar some bananas, some sandwiches, some oranges. Tem que ser plural. Ou pode aparecer um uncountable noun que não muda, não tem nem singular nem plural. A palavra vai aparecer assim, sempre do jeito que está. Nunca coloquem S aqui nelas, né? Então, some N serve para os dois. Desde que, se for countable, apareça no plural. Some potatoes, some eggs, any eggs, any potatoes. Beleza? Isso é com relação a countable e uncountable. Agora, com relação ao tipo de frase, affirmative, negative e interrogative. Quando é que eu uso cada um? Então, para frases afirmativas, a gente vai usar some. Para frases negativas e interrogativas, a gente vai usar any. Ok? Então, todas essas situações aí. Beleza? Vamos agora para A e N. Gente, não compliquem. A e N é a mesma coisa que o number one. Isso aqui é um número, tá? É um jeito diferente de falar o número 1. Tanto A quanto N. Qual a diferença? A gente usa antes de palavras que começam com consoante. Tipo a banana, a sandwich. N antes de palavras que começam com vogal. Tipo an orange, an egg. Se esquecer, é só lembrar daquela regra dos opostos se atraem. A letra A é uma vogal, se atrai ao oposto, é uma consoante. A letra N é uma consoante, se atrai ao oposto, que é uma vogal. Né? Mas não esqueça que A e N significam ambos o número one. How many? Quantos? No plural, sempre plural, não tenha essa dúvida, não pare para pensar, meu Deus, será que essa palavra é countable ou uncountable? Não. Depois de how many é uma palavra no plural, obrigatoriamente. Depois de how much, quanto? Uma palavra no singular. Que aí vocês já matam essa discussão, né? Tipo, será que é countable ou uncountable? Visivelmente dá para perceber, só ver se tem um S ou não. A não ser que apareça um plural irregular, mas não vai aparecer agora. Isso é cenas para os próximos capítulos, deixa para depois. Ok, então vai ser aqui. Is there any fruit in the fridge? Tem alguma fruta na geladeira? Fruit é uncountable e N está numa
pergunta, né? A palavra fruit, não sei se vocês vão lembrar aí, quando a gente teve aquela aula de alimentos, eu falei que fruit pode ser tudo, né? Pode ser countable, uncountable. O plural de fruits pode ser fruits também, então é uma palavra ótima, que tudo dá sempre certo com ela. Yes, there is. Ó, e agora? Frase afirmativa. Não posso usar some, porque apple é countable e está no singular, né? Então eu vou dizer o quê? Sim, tem uma maçã. Então, uma é N. E a apple começa com vogal, né? Então, there is an apple. É a resposta para a pergunta de cima, ó. Is there any fruit in the fridge? Tem alguma fruta na geladeira? Yes, there is an apple. Sim, tem uma maçã. Is there any milk? Ah, gente, tá errado aqui, ó. Tem um erro aqui. Tem interrogação, ponto, tudo misturado. Então, peraí. Vou fazer as duas coisas, certo? Se for... Aqui era para ser afirmativa. Deixa eu colocar aqui por cima. Esqueçam isso aqui. Vou colocar aqui do lado. Se eu quiser falar uma frase afirmativa, eu vou dizer There is some milk. Se eu quiser falar na negativa, There isn't any milk. E se eu quiser perguntar, Is there any milk? Então aqui mostra as três situações onde eu posso usar some e any, né? Então some em frases afirmativas, any em negativas, interrogativas, e nesse caso aqui eu estou usando com a palavra milk, que é um substantivo uncountable, líquido, né? Alguém queria perguntar alguma coisa? Vai terminar, pessoal? Eu quero. Deixa eu só perguntar uma coisa. Pergunte. O SAME, ele não foi usado na letra B porque Apple é contável. Isso, Contável. isso. A SAME é só para coisa. Todo mundo entrar aqui de novo. O Google Meet tem esse problema. Só um instantinho, gente. Deixa eu aceitar todo mundo aqui de volta. Acho que agora foi todo mundo. Vou compartilhar de novo aqui. Diga, ela, você ia perguntar? Então, na verdade, eu entendi. Hum. O SAME não é usado nesse segundo porque a maçã é contável. Isso. Se nessa frase aqui tivesse apples, né? Aí tudo bem. Peraí, tem mais Não gente. entendi agora. Apples, por que apples? Porque, na verdade, a regra é que você pode usar some com countable não. Você pode usar, desde que ele esteja no plural. Então, Está no plural. ele pode ser usado com countable nouns no plural ou com uncountable nouns. O que não pode é se for um countable noun no singular, com some, aí não pode. Diga. Como seria esse plural aí? Se seria, vou botar aqui em cima, seria
There are some apples. A frase seria assim. Ó, Amélia. Eu teria que mudar o are também para virar plural, né? E aqui, ó, apples. Apples. Né? Ok, então sigamos. There isn't any tea. Então, frase negativa e tea é uncountable, né? Que é líquido. Vamos lá, lembrando que as palavras são some, any, a, an, how many e how much. E aí, gente, digam pra mim agora. Que palavras vocês colocariam aqui? How much? How many, porque ó, pencils, plural, né? Atenção sempre esse detalhezinho. Apareceu a palavra com S depois da linha, é how many. Are there, que eu tô perguntando quantos lápis você tem, né? How many pencils do you have? Are there, digam aí, letter F. Any drinks? Have you got? Any extra pencil? Yeah. Não é N, não é N. Outra chance, outra chance. An extra pencil. Que agora eu quero uma, só falei uma. O pencil tá no singular agora, né? Um lápis a mais. Como a palavra extra começa com vogal, então tem que ser an extra pencil. É, temos pegadinhas aqui, mas deixa eu ver se vocês acertam essa. I'd like some, é some. I'd like some chewing gum. Chewing gum é chiclete. E chewing gum não apareceu nenhuma vez nas nossas aulas até agora, né? Mas é uncountable, tá? É uncountable. Não se preocupe não, que na prova não tem nada que a gente não viu no material. Já dei uma olhada nela toda aqui, tá ok. Se tiver na hora eu ajudo vocês, mas pelo que eu vi não tem. Orange juice. Pergunta, né? Is there in the fridge? E aí? How many or how much? Certeza, certeza? Olha para Eu botei how many também. how much, how much, porque não tem oranges. E eu tô falando de juice, né? Depois de how many tem que estar no plural. Tem que estar no plural. Olha se tem uma palavra com S para ser how many. Não tem, então. Né? E orange juice é uncountable, né? I haven't got. How many plural, how much singular. Isso. Any. Any. Eu não tenho café. Não tenho nenhum café. Mas né, não precisa traduzir como nenhum. Se não quiser, não precisa traduzir aqui. I've got. E agora? Some CDs. There are. Some também. Some. Some. É porque essas duas são afirmativas, né? Então N não vai aparecer nas afirmativas. N. N para eggs. Então, Ela, mas aí fique sempre atento a essa questão do singular e plural, porque N é a mesma coisa que qual número? One. Né? E agora, aí ó, eggs está no plural. Então, se fosse egg, aí dava para fazer an egg, é um ovo. Mas como tá eggs, então some eggs. Ó, esse exemplo aqui do eggs é igual esse exemplo que eu botei aqui do apples. Ó, deixa eu mostrar os dois. Esse aqui, ó. Ó, there are some apples, there are some eggs. Ou seja, estou usando some aqui com o substantivo contável, mas no plural, né? Ok? Posso para a próxima? Eu me atrapalhei nesse. Então, esse aqui, veja, eu fiz uma mudança aqui drástica, porque aqui na revisão está entrando equipamentos esportivos que eu falei para vocês que não cai na prova. Não cai mesmo. Então vamos se concentrar nos verbos play, do and go, né? Aí eu deixei só os esportes aqui para vocês me dizerem se é play, do ou go. Deixa eu explicar novamente quais são as tendências para esses verbos, né? Play, esportes com bola,
esporte de time. Do, esporte de performance individual, artes marciais, ou algo que se assemelha à dança e tal. E go, todos os esportes que a gente viu até agora com go terminam com ing. Então isso é fácil de identificar. Mas também são esportes que têm equipamento especial. Alguns alunos perceberam que eram esportes que têm a ver com você de deslocamento, né? Como go é o verbo ir, que geralmente indica deslocamento. Pode ter alguma relação mesmo, sim, né, da origem dessas expressões. Então vamos dizendo aí, pelo que eu expliquei agora, vai ser qual? Go, do or play? Swimming. Go. Go swimming. Basketball. Play. Play basketball. Volleyball. Play. Play volleyball. Yoga. Go. Do yoga. Do. Running. Go. Go running. Judo. Do Do. judo. Tennis. Tênis é play. Play tennis. Play. Surfing. É go. Do. Terminou com ing. Então, Go. go surfing. Esse nem tá na lista, mas vocês podem assumir já, né? Termina com ing. Cycling. Go. Do. Gymnastics. Do. Do. Soccer. Play. Play. Ballet. Do. Do. Skateboarding. Go. Handball. Play. Rollerblading. Esse é andar de patins. É go. Go. Apareceu agora. É um novo, mas Boxe. tirem porque tá errado esse boxe aí. Podem tirar. É um erro. Mas boxe seria o quê? Nada. Nem é do, nem é go, nem Nada. Eu não sei o que ele tá falando. Ah, não. Acho que ele tá aqui porque era pra associar ao equipamento, que é gloves, que é luvas. Mas não. E mesmo assim tá errado. Não era pra estar boxes, né? Era pra estar boxing. Ou box, só sem o S, né? Então é um erro isso aí. Não era pra estar aí, não. Ok. Next, make sentences using the correct form of can and the information given. Então aqui, ó, atenção aos sinais, né? O maisinho para a frase afirmativa, aqui é uma frase negativa, o menos e aqui é uma frase interrogativa. Eu vou incluir can em algum lugar aí, né? E lembra que a gente viu que o verbo can nunca muda, não precisa se preocupar com nada, nada de colocar s, nada. E o verbo que está atrelado ao can, igual a ele. Se está atrelado ao can, é aquela história do Maria vai com as outras. Faz igual ao can, não muda. Fica igualzinho. Quem é poder? Sim, me lembrei, gente, os três significados. Lembra que eu fiquei repetindo que nem louco na última aula, os três? Então, porque não tá. Quem lembra os três? Poder. Ninguém lembra? Eu perdi a aula. Saber e conseguir. Aí. Quem foi que falou que eu não reconheci a voz? De quem foi essa voz? Foi Val, foi Val, agora eu reconheci a voz. Isso, Val. Poder, saber, conseguir. Poder, saber, conseguir. Então, eu só sabia poder. Serve para os três. Poder, saber, conseguir. Então, quando eu falar de uma habilidade, vai ser saber, né? Então, she can play the piano very well. Então é só localizar o verbo, que é play, né? Bota o can antes Então, eu dele. tava falando nessa. Simples. A frase está quase toda pronta. Na verdade, é localizar qual é a posição do can. Como o can está sempre atrelado a um verbo, localiza o verbo. Nessa be agora, eu vou fazer na negativa. A negativa de can é can't, né? Mas então não bota o S aí, não bota no plural, não. Não, o can é especial, Eila. O can nunca muda para ninguém. É mais legal. O play. Não, o can, além de o can não mudar, ele leva junto quem estiver junto dele. Então é muito fácil, gente, de usar. É o que eu tinha falado. Quando eu mostrei no início da aula aqueles verbos, eu disse, ó, gente, isso aqui é para 99% dos verbos. E esse 1%? Quem está nesse 1%? A gente já viu o verbo to be, que é diferentão, e agora a gente está vendo o verbo can, que não muda para ser ninguém. É can para todo mundo.
ia falar um negócio aqui do Ken, mas ia confundir. Eu vou deixar para falar depois que passar isso aqui, tá? É, Quem cai na prova? vai cair na prova. Deixa eu ver se, deixa eu ver se tem alguma coisa na prova escrita de Ken. Tem. Mas tá muito fácil. Diga aí pra gente ver se tá fácil. Tá fácil demais, vixe, gente. Não, aqui tá mais difícil. Me mostra onde tá fácil. Vou mostrar de novo já. Olha, Cara, o aqui, ó. professor sempre assim. Tá, vamos lá. Agora eu quero na negativa. Então você, Josh Quem can't. Aí eu botei dois, porque eu não sabia. Mas agora você já sabe. Can't go. Não muda nada. O verbo depois fica do mesmo jeito. Josh can't go to the swimming pool with his father. Então, Josh. Ó, veja, voltando para a primeira. Ela sabe tocar piano muito bem. Aqui, obviamente, estou falando de uma habilidade, tocar piano, né? Então, vou traduzir ele como sabe. Agora, Josh can't go to the swimming pool with his father. Josh não pode ir à piscina, swimming pool é a piscina, tá? Com seu pai. The kids, agora é uma pergunta, né? Como é que eu faço perguntas com can? Aí, isso, eu jogo can pra frente do sujeito, ó. Can the kids watch a cartoon now? As crianças podem assistir um cartoon agora. Ó, gente, é só lembrar daquela pergunta que vocês já usam, já usaram algumas vezes, né, para pedir para ir no banheiro, para pedir para beber água e tal. Como é que você pede? Posso ir ao banheiro? Isso desde a época de escola. Can I go to the bathroom? Nessa pergunta você não fala I can go to the bathroom, não, é can I. Né? Você pode me ajudar? Seria Can you help me? Então lembre que nas perguntas você vai trocar a posição do can e do sujeito. Só para vocês garantirem que não vão colocar num lugar nada a ver na frase, lembre que can está sempre atrelado a um verbo colado mesmo. É can e um verbo na frase afirmativa, né? Ó, can play. Na negativa também. Can't go. Então, você pode pensar primeiro na afirmativa para depois passar para a interrogativa. Por exemplo, vou botar na afirmativa aqui. Então, ficaria The kids can watch a cartoon now. Aí, para a interrogativa, ó, veja que aqui eu já deixei juntinho com o verbo, né? Can junto com o verbo watch. Aí na interrogativa eu vou jogar ele para frente do sujeito. Então eu tiro daqui, jogo para cá. Can the kids watch a cartoon now? Ok? Tranquilo aí, gente? Tranquilo, né? Ok. Essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazerem nas férias como desafio. Não precisa fazer essa página agora. Não vai cair object pronouns Ah, eu não nessa sei prova. porque eu já fiz isso. Lembra que eu falei? E que ia pedir o quê, Gleide? Não explicar, porque eu acho que eu perdi isso. Ah, não. Quando eu entreguei, eu até tinha falado. Quando eu mandei aí no grupo também, eu falei, ó, gente, só não precisa fazer a última página, que é essa aqui. Essa aqui pode deixar para as férias. Fica para as férias aí, vocês estudarem. E depois a gente retoma esse assunto, sem problema. É... Dá para Diga, amiga. voltar à questão 8? Eu acho que eu errei aqui. Essa aqui? Isso. Eu conferi aqui, irmão. Uhum. Tá, pode conferir, amiga. Ok? É... Fala um pouco mais da prova. Quer que eu fale mais da prova? Ah, Referência à questão 1, 2, 3, 4. falo, sem problema nenhum. Olha, vou falar tudo da prova, só não vou dar as respostas. Olha, primeira questão. Completar um texto com o simple present, ou seja, prestar atenção naquele uso do s ou não, se for he, she, it. Né? Aí a segunda questão da prova. Tem algumas perguntas, três perguntas.
sobre o texto que vocês vão completar com uma dessas palavras aqui, ó. Mas tem as opções, dá 3 opções. Então, ao entender a pergunta, ele vai te dar 3 opções para você saber se completa. Por exemplo, a primeira aqui seria whose book, what book ou where book. Ele vai dar opções, então tá fácil. Terceira questão. Horas. Então tem 3 reloginhos para vocês marcarem qual das opções. É de marcar X nesse caso, né? Marcar qual das opções tem o horário correto. For. É uma questão de in, on ou at. Então escolher uma das 3. Quinta questão é uma questão para completar com some, n, a ou n. Tem 4 frases para completar, tem as opções também. Sexta questão, question 6. Também de marca X, sobre can ou can't. Tá muito fácil essa. Muito fácil. E a última questão é isso aqui. Vou mostrar para vocês exatamente o que é que vai cair. Ó. Nessa página aqui do livro, vou até mandar o modelo. Eu vou fazer um modelo aqui ao vivo para vocês. Aí vocês podem. Eu mando no grupo depois, tá? Esse texto que eu vou fazer. Talvez esteja um pouco confuso o que tem aqui, mas a questão da prova vai ser bem parecida com essa, tá? Ó, seria escreva um texto sobre uma comida que você gosta ou uma comida que você não gosta. Eu acho mais fácil falar sobre uma comida que você gosta, né? E esses tópicos aqui, ó, essas bolinhas aqui, são as instruções para o que é que você vai escrever. A page. Essa aqui é page 53. Isso, se localizem aí, gente. E os tópicos eu não entendi, Val. Pronto, eu vou passar tópico por tópico. Então, esses tópicos, na verdade, eles estão te instruindo ao que escrever. Então, não é para criar um texto do nada, assim, com coisas complexas. Não, ele é um texto bem simples. E aí, tente pensar em frases simples com o vocabulário que a gente estudou. Então, Quer dizer que se você mandar eu fazer uma pizza, aí eu, beleza. A Irene era pizza é ótimo. Mas se me mandar fazer um bolo, maravilha. Agora se mandar fazer um cupcake, ferrou. ah, não. Não, não, Ela, mas não é para fazer a receita, não, viu? Não é para escrever a receita, não. Eu não entendi. Não, eu vou explicar, peraí que eu vou chegar lá. Vamos lá, vamos para as instruções. Aqui são as instruções. Vamos passar uma por uma. Então, ó. Primeira instrução. Pick one food you like or dislike. Então, escolha uma comida que você gosta. E aqui ele já dá alguns exemplos. Você pode pegar um desses. Pizza, ice cream, pasta, que é massas em geral, né? Rice, Ótimo, só arroz e água. a fruit or a vegetable. Begin with a simple sentence about your food. Então, comece com uma frase simples sobre a comida que você escolheu. Então, comece com I like ou I don't like. Já está dando a cola. Né? Describe the food. Use these adjectives. Então, descreva a comida usando esses adjetivos. Aí ele dá 2 categorias aqui. Taste, que é sabor. Aí tem sweet, salty, sour, spicy ou bitter. Doce, salgado, azedo, apimentado ou amargo. Eu odiei essa atividade, mas enfim, gente, preciso passar para vocês. Texture, soft, hard, crunchy, creamy, juicy. Então, ó, macio, duro, crocante, cremoso, suculento. E o exemplo que ele dá aqui sobre a frase que você vai escrever. Ó, Pizza is very tasty and crunchy. Aí depois, ó, describe when, where and how you usually eat it. Então, descreva onde e como você geralmente come. Include some extra details. Inclua alguns detalhes extras. Então, frequency. Aí, ó, aqui é um exemplo de uma frase que você pode fazer. Copiar. I eat it every weekend. Eu como todo final de semana. Ou I eat it sometimes. Eu como às vezes. Location. Então, onde é que você come essa comida? I like to eat it at home. I often eat it in restaurants.
With others, com outras pessoas, no caso. I eat it with my family, eu como com a minha família. Ou I enjoy it with my friends. Write a closing opinion. Examples. Então, escreva a sua opinião no final, né? Aí tem aqui, ó. Pasta is a simple food, but it's so delicious. I don't like pasta very much, but my family loves it. Ó, massa é uma comida simples, mas é deliciosa. Eu não gosto muito de massas, mas minha família adora. Bom, eu vou colocar aqui um exemplo e eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês do texto e vou meio que seguindo essas instruções aqui. Tá? Então eu vou pegar pizza, because I love pizza. It's true. Vou falar a verdade aqui, viu, gente? É tudo verdadeiro. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Então, vê que ele está pedindo aqui para a gente começar com uma frase simples. Tipo, I like or I don't like. Eu vou começar assim, ó. I love pizza. Pizza is delicious. I make. Aí ó, eu nem usei nada disso aqui, eu coloquei delicious. Né? Mas porque nenhum desses encaixam, né? Soft, hard, crunchy. Então eu poderia colocar, sei lá, estranho colocar que pizza é crocante, cremosa. Pizza is delicious. Pode ser dessa forma. Fica bem livre, gente. Aí aqui, describe where... frequency. Pronto. Eu vou colocar aqui o que eu faço. I make pizza every Sunday. Location. I eat pizza at home with my wife, com a minha esposa, and sometimes with my friends. Ó, com essa frase aqui, ó, eu estou dizendo onde eu como pizza, que é at home, e com quem? With my wife and with my friends. E aí, no final, eu posso colocar I really love pizza. Pronto, acabou o texto. Só isso, gente. Veja, eu comecei, só para não terminar o texto com a mesma frase, I love pizza. Eu coloquei um really no final, 3 exclamações. Então é um texto bem simples, tá? Vocês podem treinar, usar esse modelo e aí mudar, né, as palavras. E vocês podem, inclusive, pesquisar palavras simples que vocês queiram botar no texto de vocês. Pra vocês não fazerem exatamente Então, igual ao meu. Diga, no Gleise. seu textão, no seu textão só precisa das informações que você tem. Só isso, exatamente. É bem curto mesmo o texto, Gleide. Porque assim, a gente não treinou fazer textos longos, né? A gente não treinou também. É, Teacher, na prova vai ter esse texto também, é? vai ter. Mas vão ter as instruções mais resumidas do que estão aí. Eu vou mandar agora aqui no grupo esse texto que eu acabei de escrever. Já vou mandar aqui no grupo. E aí vocês podem pensar num texto bem parecido sobre uma outra comida. Pronto, eu mandei nos dois grupos agora. E só alterar alguma coisa. E aí, se tiver alguma palavra que vocês queiram usar, vocês procuram no dicionário e aí tentam aprender uma palavra ou outra para a prova, a mais, para esse trechinho aí. Aí veja, gente, só quantas frases eu usei. Frases curtas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 frases só, texto.
Só isso. Não precisa ser mais que isso. Ok? Léo, Oi. Teacher. eu queria tirar as dúvidas da questão 7, certo? Certo. E a outra, Deixa eu, quanto aos esportes. deixa Pode eu- ser? pode. Vou voltar lá, Juju. Eu só queria tirar dúvida nessas coisinhas, essas questões. Eu tive um probleminha no meu telefone, aí eu quero recapitular rapidinho com você. Certo, certo. Sobre aquele Tânia, aquela coisa toda. Eu fiz, mas eu só quero saber as respostas. Realmente deu que foi que eu fiz mesmo, entendeu? Eu Certo. quero saber as respostas e as respostas de você para ver se realmente foi o que eu fiz. Pronto, tá aqui, Essas Juju. questões, por favor. Tá aqui na tela. Traz só instante. Certo. Essa aqui, lembre, não sei se foi na hora que você saiu, essa aqui, a letra C, ela tá com um erro, né? Porque ficou com interrogação, ponto e tal. Ah, essa aí foi você que disse, não foi pagar. Foi. Aí eu coloquei essas três Interrogativo, possibilidades aqui. interrogativa, né? É, isso. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. O G Isso aqui é N. Aproveita para dar uma olhada aí, gente. Veja se vocês lembram das regras todas ou se tem alguma dessas frases que vocês pensaram, poxa, eu não queria ter eu queria ter colocado outra coisa, na minha cabeça era outra palavra. Me digam aí, porque aí qualquer coisa eu repito aí a explicação. Sam. Sim, e agora só quero a outra. Agora. E a 9. A 8. 5, 8. Que aí vocês podem checar com calma. Depois, deixa salvo. Já vou deixar salvo aqui. Pronto, então faça. Vai Então faça assim. apresentar mais Faça no alguma grupo, coisa tá? ou estamos liberados? Não, se vocês. Faça no grupo, então. Tá, vou colocar no grupo. Então, Eila, última coisa que eu queria fazer. Nós não precisa ficar até 8 horas, não. Quem precisar sair, se quiser ir, pode ir. Não tem problema, não. O que é que eu ia fazer agora, só para finalizar? Eu queria lançar algumas perguntas que vão ter na nossa prova oral. E queria pedir para alguns de vocês responderem. Queria lançar esse desafio. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quiser. Eu vou fazer o seguinte. Quem quiser. Estão vendo a mãozinha aí? Estão vendo a mãozinha? A mãozinha aí para responder? Pronto, eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser responder, clica lá na mãozinha. What time do you usually get up? E aí, quem? Very good, Jojo. Aí, ó. Você inaugurou. Very good. Eu demorei não, viu? Eu fiz no chute. Foi certinha. Good. Vou lançar outra aqui, viu? What do you do in your free time? I like to travel I like to travel in my free time. Very good, very good. That's it. Ó, o Jojo já respondeu duas, hein? Não ficar pra trás não, viu, gente? Tudo no meu caderninho, né? Aí tô revisando. Aí aquela revisão na memória. Ah, então, bom demais. Very good. Vou lançar mais uma outra agora, viu? What kind of food
do you prefer? Healthy or unhealthy? I prefer food. I prefer healthy. Chama healthy. Healthy. He- healthy. Som de TH, aquele som do S com a língua presa assim, healthy, healthy. Não, I prefer food. Não, I prefer food. Health. Basta falar o healthy. I prefer healthy. Ou se for falar food, tem que inverter, né? I prefer healthy food. Já entendi. Give. Okay, Jojo, you prefer healthy food. Give a few examples. Fish, meat, Fish. and salad. Fish, meat, Meat and salad. and salad. Very good. Very good. Yes. Ó, Jojo respondeu 3 perguntas, viu? Agora eu queria ouvir outra pessoa. Na hora, né? Não, vai dar certo, vai dar certo. Eu fui na hora, né? Mas, assim, na hora dá um branco. Vai dar certo, Jojo. Se você já foi bem na primeira, vai bem de novo na segunda. Amém, amém. Ó, Jojo, deixa uma outra pessoa responder agora. Eu queria ouvir mais alguém. Tá certo. É o tempo que eu respondo aquelas outras pessoas pela minha cabecinha. Tá tudo. Ok. Pode passar. É... Dias aí. How often do you get up late? Eu não travei não, viu, gente? Eu tô só esperando mesmo alguém responder. How often do you get up late? E aí, gente? Ninguém vai responder essa? I get up late. Vai, Ila. I get up late. Eu posso ser? Quer saber as ordens? Eu não estudei, não peguei esses textos ainda. Então, deixa eu quebrar a pergunta. Deixa eu ajudar vocês. Ó. How often que significa com que frequência, né? Com que frequência? Yes. Você Então, acorda cedo ou tarde? tarde. Você acorda tarde. Que eu falei late, né? Com que frequência você acorda tarde? Ah, eu entendi que era cedo ou tarde. Não, porque então, na lista que eu dei pra vocês estão as duas palavras, tá? Early, que é cedo, e late, que é tarde. Mas aí ouça a pergunta. Eu vou usar uma das duas, né? How often do you get up late? Alguns dias da semana, deixa eu Ó, vou dar uma sugestão de resposta fácil, gente. Lembre daquela história de pegar uma parte da pergunta e reciclar para sua resposta. Na pergunta já tem o verbo que você vai usar, que é get up. Get up Saturday. Isso, Gleide, essa frase. Vamos só completar com algumas palavras a mais. I get up late on Saturdays. entendi. Só isso, simples. Ou outra expressão que a gente aprendeu agora, on the weekend, que tem, inclusive a gente caiu na revisão, né? On the weekend, que é no final de semana. Você pode falar I get up late on the weekend. Ok? Mas perguntas com how often, sempre você pode usar alguma daquelas palavras, tipo always, sometimes, never. Pode usar. Era isso que eu ia perguntar, se podia ser sometimes. Pode responder, Milene, com sometimes. E aí, para deixar a resposta melhor ainda, você pode fazer a frase com sometimes, tipo I sometimes get up late. Alright?
Deixa eu fazer mais uma aqui. What do you think about soccer? E eu vou sair, viu? Yes, Leila, no problem, no problem. Divirta-se, Laila. Até... Vai estudando aí até terça. See you on Tá Tuesday. bom, agora eu vou pro show. Yes. Have fun. Repeat, please. Repeat. Yes. What do you think about soccer? I prefer Mas você respondeu a próxima que eu ia perguntar. Mas tem a ver. Mas tem a ver. Porque foi o que a gente fez na última aula, Glade. Que a primeira pergunta era What do you think about soccer? Que é o que você acha. Aí você pode pensar It's okay. I like it. I don't like it. I love it. Então vai pensando aí. Vamos testar e falar todo mundo ao mesmo tempo para ver se a gente quebra esse Google Meet. What do you think about soccer? It's okay. Fa- Isso, fala aí, gente. Fala aí. What do you think about soccer? It's okay. Alright. Fala aí, Davi, Osana, Amélia, Val, Jojo. Quem mais tá aqui? I don't like. Ok. Ok. That's it. É, fazer mais umas três aqui pra gente terminar. What time do you have breakfast? I have breakfast 6 o'clock. At 6 o'clock. At 6 o'clock. Ok. Uh, do you prefer watching or playing volleyball? I prefer Alright. How much water do you drink a day? repeat. How much water do you drink a day? Quantos copos de água você precisa? Essa não é tão específica não, Milene. Essa é mais geral, tipo, how much water? Tipo, seria quanto de água, quanta água você bebe por dia? Eu esqueci que o microfone estava ligado. Ah, ok. No problem, mas melhor, pode deixar ligado aí, que a gente tá treinando falar mesmo, vamos deixar esse barulho aí, não tem jeito. É, how much water? Então, quanta água você bebe? How much water do you drink a day? Não precisa vocês responderem uma coisa específica. Quais são as opções de resposta? Ó, I drink, diga aí, Jojo. I drink 1 liter of water every day. Can you repeat? I drink 1 liter of water every day. Ok, good. I drink 1 liter of water every day. Ó, Jojo especificou 1 liter. Vocês podem falar isso, tá? Mas não precisa especificar se não quiser. O que é que vocês podem falar também, ó? A lot. Ou pergunta com how much. Se você quiser falar não muito, é só falar not much. Not much. É, resposta curta. How much water do you drink a day? Not much. Ou então, a lot. Agora se eu perguntar, ó, how many photos do you usually take when you're on vacation? Repeat, só entendi férias. How many photos do you usually take when you're on vacation? Quantas fotos eu tiro nas férias? Uhum. Ah, não. Ok, I don't.
Good. Já respondeu. Se falar a lot, já respondeu. Se quiser deixar a resposta mais completa, I take a lot of photos. Mas a lot já é uma resposta completa. Ou então, se quiser falar não muitas, né? Not many. Então pode ser a lot, serve para as duas coisas, contáveis e incontáveis. Ou not many, não muitas, né? E a última aí pra gente ir embora. O último verbo que a gente aprendeu que foi feel. How do you feel after you wake up? I me feel very well. Feel very well, ok. E desses adjetivos novos, Jojo, que a gente viu agora? A gente viu happy, sad, angry. O que mais que a gente viu? Happy, sad, angry, tired, bored, angry, com fome, com raiva, angry com raiva, Sim. com raiva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro, só pra olhar as caretinhas, viu? Yes, yes, Jojo. Surprise. Surprised. Mas ó, veja a pergunta. How do you feel after you wake up in the morning? I'm feel hungry. I feel pode ser I feel happy. Hungry. I feel tired pode ser hungry se for com fome. Ou angry se for chateado por estar acordando cedo, né? I feel angry. Angry. Not happy. Então sad. I feel sad. Pode ser. Triste. Se não for triste. Então, ok. Então pode falar, Glaze. Not very happy. Not very happy. Você fala o que você quiser, meu filho. Fala o que quiser. Não se engane das outras inglês tá bom. Pois é. Meu filho. Não se engane de inglês tá bom, meu filho. A última. Can you say the 7 days of the week in sequence? Essa pergunta caiu na minha prova do sexto ano, que eu estava corrigindo hoje de manhã. Can you say the 7 days of the week in sequence? Quem... Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, good. Vamos todo mundo junto só para repassar essa pronúncia para vocês fazerem bonito quando chegarem lá na prova. Então, ó, começando de Monday. Monday, Tuesday, Wednesday. Corta o D, corta o E de Wednesday. Fala Wednes a primeira sílaba. Wednes. Wednesday. Yes. Wednesday. Thursday. Thursday. Eu congelei, foi? Peraí, de novo então. Thursday. Friday. Saturday. Saturday. Yes, Saturday e Sunday. Só lembrar do sorvete que vocês tomam dia de domingo. Lembra de Sunday. Yes. Okay, guys, very good. Ok, gente, ó. Vou passar agora, Jojo. Vou passar agora. Gente, ó, thank you very much. Obrigado pelo esforço aí. Sei que todo mundo, esse horário já tá cansado, todo mundo já tá exausto. Quem veio da escola dando aula ou assistindo aula. Quem é student, quem é teacher, tá cansado essa hora. Mas thank you for coming, vai ter valido a pena isso aí. Mas... Teacher, Oi. se quiser também as frases, né, que a gente vai falar. Se Sim. quiser também passar lá no grupo lá uma resposta mais facilzinha, a gente agradece também.
Ah, sei. Tá certo, tá certo. Mas lembre, olha, vou tentar, viu, Osana? Mas lembrem que vocês podem formular as frases, né? Uhum. Pegando os pedacinhos das perguntas, né? Como a gente fez agora. Ok. Tipo, what time do you get up? I get up at. What do you have for what time do you have breakfast? I have breakfast at. Pergunta com feel. How do you feel? I feel. Né? É, só, Ok. esqueci, professor, foi tão corrido hoje lá na escola, tanta prova, que eu esqueci de recarregar o tablet. Meu celular é R$ 1, né? Aí eu tenho que trocar o celular. Eu só assisto pelo tablet, o tablet descarregado, aí sorry, Ah, sorry. ok, no problem, no problem. Ok, guys, so have a good night. Se tiver alguma dúvida a mais, depois vocês me mandam aí, viu? Ok, bye bye, guys. Good night. Isso. Bye Bye. bye, take care. Bem, weekend. Have a nice weekend. Bye bye. Bye bye. Bye.